Fala, galerinha! Ótima noite para todos vocês. A Constituição da República Federativa do Brasil. Você sabe a trajetória que se percorreu para se chegar nos moldes dos dias atuais? Você tem noção mais ou menos de todo o estudo, todo o trabalho paulatinamente que foi realizado para se chegar na Constituição atual da qual nós temos? Se você não sabe, eu te faço o convite. Vem comigo, vamos bater esse papo cabeça que é do interesse de toda a sociedade. Eu sou Leandro Roriz e esta é a Arte da Política. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, queria deixar claro aqui a minha indignação num feriado dia de hoje, 20 de novembro, feriado da consciência negra, onde as pessoas não respeitam ainda, muitas da sociedade ainda nem sequer têm noção do tamanho e importância de um feriado como o dia de hoje, a consciência negra que representa a resistência, a luta do negro contra a sociedade, para tentar a resistência para se igualizar, se tornar igual perante a sociedade, como diz a própria Constituição, que é tema do nosso papo de hoje. Então, e eu venho aqui primeiramente me solidarizar com a família do senhor João Alberto de Freitas. Hoje pela manhã, ao me deparar com o noticiário, eu me entristeci com a manchete informando que o senhor João foi espancado até a morte em um supermercado multinacional. E fica mais evidente do que nunca que o racismo é intolerável, gente. É criminoso e precisa ser combatido desde muito pequeno nas próprias escolas. Como assim foi instituído o feriado nacional, né, em o ano de 2003. Foi necessário a criação desse feriado para poder conscientizar as pessoas da importância e dizer também que o negro também é gente, o negro também é ser humano e merece ser respeitado, assim como diz a Constituição. E quero deixar aqui bem claro o meu repúdio a posições, as atitudes que vem tomando o presidente da Fundação Palmares, o senhor Sérgio Camargo. Eu não entendi, até hoje eu fico pensando, refletindo o que levou ao presidente da República a indicar esse cidadão para a presidência da Fundação Palmares. Uma fundação que ela está ali para realmente trazer a consciência do cidadão negro e trazer a importância daqueles que se destacam diante da sociedade, e ter na presidência de uma instituição como essa um negro por fora, na pele, mas que por dentro, gente, não é racismo branco, mas ele é mais branco do que muito branco ainda, viu? Então, assim, é repugnante as falas desse homem. Eu não concordo, é do meu desagrado, é um desrespeito com a sociedade, com a comunidade negra em especial. É um desacato, gente, é deplorável, é desagradável. Estarrecedor as falas e as posições que esse cidadão vem tomando, e ainda não entendi porque os meios jurídicos não foram acionados para destituir esse cidadão do cargo, porque ali ele mais envergonha a instituição do que representa. Então fica aqui a minha solidarização à família do senhor João. Forte abraço para vocês, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês. E que essa situação, que esse ato não venha se repetir, que as autoridades, as instituições possam tomar as devidas providências para que, quanto João mais vão ser espancados até a morte, até mesmo por ser negro. Então fica aí a minha solidarização à família e a minha posição, a nota de repúdio a esse cidadão que está na frente da Fundação Palmares. Mas, gente, vamos lá. Vamos deixar uma vez esclarecido isso, eu quero trazer para vocês o tema do nosso papo de hoje,
muito feliz de estar aqui. Eu estava realmente com saudade de bater o papo com vocês e trazer esse tema de fundamental importância para a sociedade, uma vez que a Constituição ela rege a minha vida e a sua vida do cotidiano. E inclusive teve um estudo no Senado que houve 811 espectadores e enfim, é alarmante, pessoal, que muitas pessoas, se não me engano 7,8% dos entrevistados alegam não ter conhecimento, não ter lido ainda a Constituição, e 37% aqueles que vagamente já percorreram os olhos pelas linhas da Constituição e que tenham conhecimento de algum conteúdo. Lembrando que digamos assim, alguns vão dizer que o artigo 5º ele é o principal que diz respeito à cidadania, que vai trazer ali fundamentos e algumas garantias, direitos e garantias ali para o cidadão. Até mesmo porque ela se trata de uma Constituição cidadã. Mas eu digo ainda que os 5 primeiros, desde o artigo 1º até o 5º, são de fundamental importância para todo cidadão e deveria ser lido com atenção. Bom, vamos lá. Pessoal, existe 2 tipos de constituições. Tem aquela escrita e a não escrita. Mas como assim, Leandro? Tem constituição não escrita. Um exemplo que eu trago para vocês é a Constituição inglesa. Ela não é escrita, ela é uma Constituição de costume, ela é baseada nos costumes. Então não precisa de uma lei, de um livro para estar especificado ali os artigos, os preceitos, enfim, os incisos, todo esse ato jurídico que nós temos aqui. Ela é ensinada de berço para as pessoas, desde pequeno na sociedade, ela é ensinada e passada de pai para filho, de neto para pai, para avô, enfim, ela segue a trajetória familiar, ela é trabalhada paulatinamente, então ela é passada de pai para filho e assim por diante. Essa é uma Constituição escrita. E temos a nossa, que ela é, a maioria dos países, inclusive os Estados Unidos, e nossa aqui também, ela é escrita mesmo. Então nós temos aí um livrinho, eu até tenho aqui um livro da Constituição da República. Essa aqui é uma edição já atualizada, né? Na verdade até de 2012 ainda, com as emendas de 2012, até 2012. Claro que está desatualizada, mas é um meio para você já ir se encaminhando. Eu sempre que preciso, sempre tenho dúvida, eu recorro a ela para poder resolver algumas pendências. Então, pessoal, temos aí 2 constituições, a escrita e a não escrita. E ela pode ser também tanto outorgada como ser promulgada. Mas qual a diferença das duas? E eu digo para vocês aqui o seguinte: aquela que é outorgada, ela é imposta pelo ditador, digamos assim, o representante maior, o chefe do Estado. Ela é outorgada. Então, geralmente ela ocorre quando é um governo ditatorial, um governo autoritário. Então ela é imposta, ela é outorgada, ela é imposta pela sociedade e você tem que seguir conforme está ali. E tem a promulgada, que já hoje nós temos a promulgada, que é a nossa, que ela é feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, onde vão se eleger ali, vão ser eleitos ali representantes da sociedade para poder trabalhar, e é um trabalho também paulatino para poder se chegar a uma Constituição bem coesa, onde bem íntegra e que não venha deixar algum resquícios. Então ela é feita dessa maneira. Então aí ela é promulgada, onde tem uma Assembleia Nacional Constituinte que vai, e esses eleitos, esses constituintes geralmente são advogados, ministros, são pessoas que realmente têm uma posição da qual realmente possa representar a sociedade. Então, desde aí não pode dizer que vai ter pessoas que não têm nenhum conhecimento da lei, não. Simplesmente para ter uma Constituição, você tem que entender de leis para poder ser um constituinte. Então, para ficar bem claro, nós temos desses 2 tipos. Ela é escrita e não escrita, e pode ser outorgada ou pode ser promulgada. Gente, o Brasil completou agora no dia 7 de setembro, último 7 de setembro, 198 anos de independência de Portugal. Então, em 7 de setembro de 1822, foi declarada
independência do país. Então Dom Pedro dá o grito da Ipiranga, lá no Ipiranga, aqui em São Paulo, aqui embaixo. Então são 198 anos. E vocês têm ideia mais ou menos de quantas constituições nós já tivemos? E trago para vocês, pasmem, gente, nós já temos, com essa atualizada, nós temos 8 constituições. Foram feitas 8 constituições. Muitas delas, algumas delas promulgadas e muitas delas foram outorgadas mesmo. Então, vamos nessa. Tomando então essa ideia, Dom Pedro vai declarar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, tornando-se o país uma monarquia. E no caso, claro, ele sendo o imperador, o monarca, né? E desde o processo da independência já foi estabelecido que o país, o Império Brasileiro, seria constituído com 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o sistema que nós temos hoje não é de agora, é algo que já remonta desde a independência da República. Então, nós temos a Constituição de 1824, temos a de 1891, temos aqui duas muito próximas uma da outra, e a gente vou explicar para vocês o porquê disso tudo. É de 1934 e 1937, que elas bem seguidas. Temos a de 1946, e aí só depois de 23 anos depois tem a de 1967. A de 67, ela é concomitantemente com a de 1969. Ela é bem, também vou explicar para vocês, um espaço muito curto de tempo, são somente 3 anos, e já tem uma Constituição de 69 por aí, para até chegarmos a que nós temos hoje de 1988. A primeira Constituição, de 1824, ela se deu o nome de Constituição Política do Império do Brasil. O Brasil naquela época escrito com um Z ainda. Ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro, que manteve o princípio dos 3 poderes, como eu disse para vocês anteriormente, mas ele mesmo próprio sendo o poder moderador. Então, na verdade, é o seguinte, ele para os praxes, digamos assim, num vocabulário mais popular, para satisfazer a população e ali os senadores, enfim, todos aqueles conselheiros que faziam parte da corte, ele resolve deixar a Constituição e dividir o Império em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, que nós temos hoje, mas ele como sendo moderador. E de fato, o poder central estava nele, até mesmo porque o poder da igreja ainda estava sob a jurisdição de Dom Pedro. Então, digamos assim, foi só mesmo no papel que teve os 3 poderes, mas o poder de fato estava com o imperador. Então, em detalhe, nessa Constituição de 1824, só podia votar homens acima de 25 anos e que tivesse uma renda anual igual ou superior a 100 mil réis. Em 1888 nós sabemos muito bem que veio a abolição da escravatura, e em 1889 veio a proclamação da República. Até aqui tudo bem, essa foi a nossa primeira Constituição. A segunda Constituição foi promulgada no governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. É a primeira Constituição da República, depois de 1889. Então ela é uma Constituição, e o nome dela já dizia, é a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891. Então ela foi promulgada aí no governo de Marechal Deodoro. A terceira Constituição e a segunda com o nome de República, e ela também levava o nome da anterior, de Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Ela retrata de 1934, promulgada em 16 de julho de 1934, denominada na chamada Era Vargas, né? Então, assim como logo no início, quando Vargas chega ao poder. Então, nessa Constituição, qual foi os benefícios que nós tivemos, assim, alguns avanços? Foi a criação do salário mínimo, o voto feminino, os direitos sociais, justiça eleitoral e os tribunais de conta. Então, assim, apesar de ter sido num momento, nos primeiros passos do país, mas que já teve um grande avanço, que é a abertura do voto feminino, ali a instituição do salário mínimo, então, direitos sociais, justiça do trabalho, tribunal de conta. Então, é nesse sentido que se dá a segunda
a Constituição do país, a terceira Constituição na verdade, a segunda com o nome de República. E agora vamos aqui, de 34 para 37, são somente 3 anos, porque o que acontece? Em 37, Getúlio vai dar um golpe de Estado nele mesmo. Na verdade, ele foi eleito para a presidência e então foi dado nele mesmo, ele foi eleito para comandar o governo, então ele mesmo resolve dar em si próprio um golpe de Estado para poder se manter no poder. Então, ele vai dissolver o Congresso Nacional e com isso derrocando a Constituição de 34 e criando a conhecida Constituição Polaca, porque ela era baseada na Constituição autoritária da Polônia. Então, em 34, o Getúlio está no poder e faz a Constituição de 34 com aqueles avanços. E em 37, ele percebendo que estava na iminência de perder o poder para se manter nesse poder, e como eu falo para vocês, o poder às vezes sobe a cabeça. Então ele resolve dar um golpe de Estado em si próprio para se manter no poder por mais 3 anos aí. Então, nesse contexto, ele cria a Constituição Polaca. Na verdade, o nome dela é Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1946. Então o Getúlio Vargas vai fundar ali o Estado Novo, e a ideia era, o Estado Novo, então era um governo ali também, que ele se dava também provisório, mas que na verdade não se foi bem assim. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto e assume ali no lugar dele o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E aí traz a Constituição de 46. Ela é também promulgada, só que o texto dela é um texto retrógrado, porque ele vai ser baseado na Constituição de 1891 e 1934, quando se tinha ainda um governo autoritário. Então ela é uma Constituição que volta no tempo, na verdade. E então, 31 de março de 1964, outro golpe militar, e esse que nós sabemos bem, assume o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Ranieri Mazzilli. Então, aí nós já conseguimos chegar mais ou menos na próxima aí para nossas memórias, para lembrar do período do regime militar. A Constituição do Brasil de 1967, se dá logo depois de 64, e o Congresso Nacional assume o poder constituinte em 24 de janeiro de 1967 e aprovou a Constituição do Brasil. Ainda era um regime militar, e o regime militar vai de 64 até 85, então é nesse meio que se tem todas digamos assim, tem pessoas que vão dizer que o regime militar foi bom, e enfim, então no meu caso, eu como gosto de analisar as coisas, sempre vendo os dois lados da moeda, em algumas partes eu vou concordar, porque assim, na verdade, não tinha que temer, então quem não tinha temer não ia ficar depois das 10 na rua, então quem não tinha temer não deve, quem não teme, não deve, não teme, então não deveria, cidadão de bem, interferir às leis. Mas também houve excessos da parte do regime militar, onde houve desrespeito, enfim, muitos não dirão que não, mas enfim, historicamente, empiricamente falando, houve excesso do regime militar e todos nós sabemos. Então, esse período de 64 a 85 é o período do regime militar, e só lá em 69 ainda, sobre o jugo dos militares, a Constituição de 69, ela é 67, a de 67 na verdade é o seguinte, sofreu uma emenda, a emenda única na verdade, a emenda 1, que na verdade na prática o que aconteceu, a Constituição, a emenda da Constituição de 67, ela bania e, como é que diz, ela alterava o texto da Constituição de 67 inteira. Então, na verdade foi em 69 que teve essa emenda. Então, como essa emenda ela alterava todo o texto da Constituição, foi entendido que é uma nova carta, né? Porque se você tirou, quando você uma emenda é quando você altera ou propõe, ou altera, ou tira, ou inclui algum texto da Constituição. Mas um texto, um artigo. Agora, quando você troca nessa única emenda e você altera todo o texto, então não existe mais essa Constituição. Agora é uma nova Constituição, e assim foi considerada a Constituição de 69, que através de uma única emenda acabou derrocando a Constituição de 67. Então,
nós chegamos nos dias de hoje com a Constituição de 1988, que é o fim, que retrata o fim do regime militar em 85. Então vai ser elaborada a nova Assembleia Constituinte para poder elaborar uma nova Constituição. E o presidente da mesa dessa Assembleia Constituinte era o senhor Ulisses Guimarães. Então foi ele que presidiu a mesa da Assembleia Nacional Constituinte da Constituição de 88. Ela também foi promulgada, não foi outorgada, ela foi promulgada pela Assembleia, como já disse, e traz em seu, até chamado de Constituição Cidadã, porque traz em sua ínfime, em suma, a questão dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando o cidadão. Então, do primeiro artigo, primeiro ao quinto, ela vai trazer realmente, declarar em seu artigo primeiro que todo o poder emana do povo, que elege os seus representantes, direto ou indiretamente. Então, nesse sentido que ela vai trazer as suas bases no respeito ao ser humano, ao cidadão, ao indivíduo. E traz, a própria Constituição vai trazer também um repúdio ao regime militar. Então, a nossa Constituição ela se dá nisso. O nosso país ele teve em 198 anos, até hoje, de um país independente, uma república independente, ela já teve aí 8 constituições. Como nós vimos, umas duradouras e outras com períodos bem menores, bem ínfimos mesmo. Então, o que nós temos é isso, e o que eu costumo dizer é o seguinte: a Constituição de hoje, apesar de ser de 88, na verdade ela já tem aí, se não me engano, 250 emendas, enfim, 91 emendas e 50 artigos complementares. Então, é nesse sentido que eu digo que às vezes é preciso alterar algumas coisas da Constituição, alguns artigos que não retrata bem, não condiz com a nossa sociedade de hoje. Na verdade, é uma coisa, uma Constituição formada em 88 para 2020, já são aí 40 anos, quase 34 anos, é isso? Se não me engano, acho que é isso. Salvo engano, 34 anos de Constituição. Então ela precisa ser atualizada para os nossos moldes, mas ainda assim ela tem toda uma integridade, é um texto muito coeso. E para se alterar essa Constituição, há muitas cláusulas aí são cláusulas pétreas, então não se consegue alterar através de emenda, teria que ser uma nova Constituição. Mas isso é um outro tema para nós conversarmos posteriormente. Mas ainda assim, apesar da sua idade, ela ainda se torna muito presente no dia de hoje, porque é ela que vai garantir a minha segurança, a sua segurança, o dever do Estado, quando tem que cumprir com o Estado, tem que suprir a necessidade dos mais vulneráveis. A Constituição diz que o cidadão tem direito à moradia, a um abrigo, ao trabalho, à alimentação, enfim. Então ela é presente nos dias atuais, apesar da sua idade, toda a sua trajetória. Então é nesse sentido que eu digo para vocês que é importante os estudos baseados na Constituição, até mesmo não para você, mas por que você fala isso? Que eu tenho que ser doutor? Não, é porque para o seu próprio entendimento, para que numa situação adversa, digamos um exemplo bem claro, nos dias no popular, mas num jargão mais bem falado, para que fique bem claro, com um verbo, uma conjugação de verbo mais clara, para que num exemplo, você está num determinado, caminhando sobre um determinado caminho e você é abordado por um policial, e não aqui generalizando, mas nós sabemos que o abuso autoritário hoje é muito, e que você é desrespeitado por um policial. Quando você sabe os seus direitos, as suas garantias, você sabe se defender. E ao citar algum artigo da Constituição que nesse momento o próprio policial vai saber que você não é nenhum leigo perante a sociedade, e vai pensar 2 vezes antes de cometer qualquer ato de abuso de poder, abuso autoritário. Então é nesse sentido que eu falo que é necessário, até mesmo para o nosso conhecimento, para não sermos enganados dos nossos direitos, dos nossos deveres também, das nossas obrigações perante a sociedade, não ser passado para trás. E principalmente no âmbito político, né? Porque às vezes estamos sendo enganados, às vezes porque muitos às vezes não sabemos dos nossos deveres, nossas garantias.
Então é nesse sentido que eu falo que o estudo da Constituição se faz necessário. Sempre que puder, tenha em mãos um livrinho desse, dê uma folheada, 1 a 2 folhadas por dia. Não vai te fazer mal nenhum, vai te fazer bem, vai te acrescentar valores aí para você poder se agregar. Então, pessoal, é nesse sentido que eu trago esse papo de hoje. E mais uma vez, pessoal, fique à vontade. Nosso canal, nossas páginas no Facebook, Instagram, aí lá no YouTube, ele você pode ficar à vontade. Se você quiser compartilhar, comentar, fique à vontade. Mas o importante é que você chegue, dê uma olhadinha e venha aprender conosco essa onda do conhecimento. Porque eu digo que eu costumo dizer que o conhecimento é um oceano. E que eu ainda estou com o pé na areia, estou ainda molhando os pés, a planta dos pés na água, adquirindo um pouquinho do conhecimento. E o pouco que eu tenho a trazer para dividir com vocês. Mas garanto para vocês que é uma viagem sem volta. Quando você coloca o pé na água, você não quer mais voltar. Então é nesse sentido que eu faço o convite para você chegar no nosso canal, assiste, se intere do assunto, divulgue para pessoas que ainda não têm esse conhecimento, para poder também partilhar conosco dessa satisfação que é aprender as coisas e se situar dentro da sociedade. Ok, pessoal? Um ótimo abraço para vocês, uma ótima noite, um bom término para vocês de feriado. Final de semana estamos aí, muita pegada, consegui terminar a minha prova hoje, consegui colocar as provas em dias, agora iniciar a nova matéria que já está disponível, que no tempo não para. Tem TCC também já para terminar, então estou nessa correria, mas a gente vai estar sempre por aqui, batendo nosso papo cabeça semanalmente. E agora que eu estou sem trabalhar, estou à toa, então dá para fazer pelo menos 2 vezes por semana. Tá ok, pessoal? Forte abraço para vocês, ótima noite, até mais.